Com toda certeza você tem acompanhado as notícias recentes do Brasil, e uma delas, que eu quero comentar aqui, sobre uma vigília de oração convocada por uma figura política, uma figura da cena política brasileira contemporânea, para orar, pedir, suplicar a Deus a favor de outra figura política da cena contemporânea aqui no nosso país. E interessante, né? A palavra vigília, de repente, publicada em todos os canais de informação, todos os jornais, uma palavra que até pouquíssimo tempo atrás estava restrita a círculos evangélicos, da tradição evangélica em nosso país. Vigília na tradição evangélica, é uma reunião de oração prolongada que acontece de noite. Algumas vezes pode ser toda a noite, até o dia clarear. Ou às vezes pode ser até um determinado período da noite. E o que a Bíblia fala a respeito? Bom, este é o tema que o Novo Testamento é totalmente neutro, ou seja, não há no Novo Testamento uma ordem para as igrejas, no sentido assim, façam vigílias, também não há uma proibição, não tem nenhum faça e nem não faça. O reformador protestante alemão, companheiro de Martinho Lutero, Philipp Melanchthon, eles eram próximos, eram amigos. Melanchthon era um teólogo também, um pensador. Ele usou uma palavra grega que define bem essa situação. A palavra adiáfora. Adiáfora, que em grego significa indiferente. Indiferente, ou seja, tanto faz quanto fez. Não tem problema nenhum em fazer, nem em deixar de fazer. Bom, biblicamente é assim. No Novo Testamento, Paulo menciona vigílias. A palavra aparece no Novo Testamento, na Bíblia. Mas nós não temos nem ordem, nem proibição. É simples assim. Agora, é estranho, no mínimo estranho, que uma figura política, não foi um líder religioso que convocou esta reunião de oração especial. Um líder político, com objetivos claramente políticos. Como eu disse aqui, supostamente o objetivo seria para pedir a Deus a favor de uma outra figura da nossa cena política contemporânea. E nessa hora a gente lembra, né? Para que serve a oração? Não raro, de maneira consciente ou não, muitas pessoas pensam que a oração é uma maneira de manipular a Deus. Como se por meio da oração fosse possível marionetar Deus. Você sabe o que é marionete, né? Aqueles bonequinhos, tem o teatrinho, né? Os bonecos de madeira, que os bonecos são articulados, né? Então, por detrás do cenário estão atores, né, que amarram fios, linhas, né, nas suas mãos, e conforme as pessoas, os atores movimentam os dedos, os bonequinhos se movimentam, né? A cabeça para um lado, ou para o outro, levanta um braço, o outro, né? Então daí vem o verbo marionetar. Tem pessoas que acham que por meio da oração Deus pode ser marionetado. Deus vai fazer o que eu quero, vou orar e tudo, ele é obrigado a me atender. Como se Deus fosse o gênio da lâmpada, da história lá das 1001 noites, né? Da tradição árabe. O gênio é uma figura muito curiosa, porque ele é poderoso, mas ao mesmo tempo é limitado. Porque ele não tem liberdade. Ele é obrigado a fazer aquilo que quem achou a lâmpada na qual ele estava preso manda. É muito curioso isso, né? É contraditório ou paradoxal, talvez. Né? Um ser lendário, claro, né? Que pode fazer literalmente o impossível, mas é limitado porque ele não tem autonomia, ele não pode fazer o que ele quer, mas o que ele é ordenado a fazer.
E tem gente que quer fazer assim com Deus. Deus vai atender os meus propósitos, os meus objetivos, os meus desejos, o que eu quero. Eu quero que aquela figura política seja abençoada. Eu quero que os problemas que essa figura política está enfrentando, esses problemas desapareçam. Eu quero que o mal aconteça com quem não é da minha perspectiva política. Oh Deus, castiga aquele outro lá que não é da perspectiva política que eu adoto. Oh Deus, amaldiçoa aquele grupo que não é o meu, que não faz parte dos meus amigos, não é da minha ideologia. Ó Deus, destrua, esmague aqueles que não pensam como eu penso. Como se Deus fosse atender um pedido assim. Como se Deus fosse ouvir uma oração dessa maneira. Quem faz assim tem uma leitura muito superficial da Bíblia. Nos evangelhos nós encontramos que Jesus está em viagem e aí, juntamente com os seus discípulos, eles vão passar por uma aldeia de samaritanos, ninguém ali lhes dá pousada, hospedagem. Dois dos discípulos de Jesus, Tiago e João, ficam nervosos e com raiva. Senhor, vamos orar, vamos pedir para cair fogo do céu, matar esse povo todo, vamos destruir tudo. E Jesus os repreendeu. Jesus não concordou com isso de jeito nenhum. E tem gente que hoje quer fazer a mesma coisa, né? Ó Deus, manda fogo do céu para destruir quem não pensa como eu penso. Para destruir aqueles daquele partido, que não é o meu. Eles são todos errados. Destrua, Senhor, acaba com eles. Não está prestando atenção na Bíblia, né? Porque se lessem essas pessoas a Bíblia com atenção, saberiam que Deus não vai atender a oração assim de jeito nenhum. Deus é livre, Ele não é marionetado. Nós não podemos fazer com que Ele faça o que nós queremos. Não tem como. Então não será uma vigília, não serão no plural vigílias que vão forçar Deus a agir conforme os nossos interesses. E às vezes são interesses mesquinhos, interesses motivados por ódio, interesses motivados por um desejo de destruição daquele que não pensa como eu penso. Eu acho que só a minha perspectiva está certa e aquele que pensa diferente de mim tem que ser destruído. Nunca que Deus vai ouvir uma oração assim. E aí nós não podemos esquecer daquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Quando você for orar, não faça disso um teatro, um espetáculo, uma encenação, um show. Não faça disso uma exibição. Não queira ostentar que você tem uma piedade. Não teatralize a vida com Deus de jeito nenhum. Você quer orar? Faça isso em secreto, em segredo. O Pai que está no céu vê e ouve. Não queira fazer da vida espiritual apenas uma exibição para que as pessoas pensem que você é alguém que leva Deus a sério. Se você levar Deus a sério mesmo, você jamais vai teatralizar a sua vida espiritual. Faz algum sentido? Se é o caso, eu espero que seja, clica na mãozinha do joinha. E quais são as suas opiniões, impressões e comentários a respeito? Coloca aí, compartilhe conosco, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Frei Café, e se você já se inscreveu, muito obrigado.